plenário, e aí depois, se os universitários indicados por ele tiverem interesse em lá, a gente orienta daí para estar indo lá, certo? Quem tem as perguntas, então? Pode. Bom dia. Eu sou o Thales, eu sou aqui de Florianópolis. Eu estudo administração pública na UDESC. Essa semana está sendo bastante importante, porque eu, particularmente, sempre me senti um pouco afastado do legislativo estadual, na esfera estadual, sempre vi mais próximo do municipal e também do federal, talvez acompanhando um pouco mais. E, partindo desse ponto, vocês ocupando o posto de deputado estadual, fazendo parte de uma democracia representativa, estão aí, ocupando essa cadeira, representando o povo. A minha pergunta vai no sentido de como vocês fazem para ter esse contato com o povo, entender as demandas, tanto da sociedade civil organizada, quanto do povo, quanto povo mesmo. Como que vocês fazem para ter esse contato, para, enfim, no sentido de elaborar as leis, propor algum projeto? Aqui o de vermelho. De vermelho aqui. Está formulando. O Vinícius. Uma caneta. Bom dia a todos, então. O meu nome é Jean, sou de Lages, Santa Catarina, sou estudante da 7ª fase do curso de Direito da Uniplac. A minha pergunta é para todos os deputados. É uma questão de preocupação mesmo minha que eu tenho. Eu faço estágio na 8ª Delegacia Regional de Lages e eu trabalho no setor de imposição de penalidades. É o setor de suspensão de carteira de motorista. E, final do ano passado, foi aprovado nessa casa uma lei do deputado Merizio, a Lei 17.403 de 2017, de suspensão de carteira de motorista. Em primeiro lugar, essa lei ela diz que o processo administrativo ele tem que ser instaurado no mesmo ano civil que for notificado o condutor. Em primeiro lugar, se o condutor for notificado em agosto, outubro, novembro, não vai dar tempo de ser instaurado o processo administrativo. Por quê? Porque a demanda é muito grande. E eu fico preocupado com isso, porque o projeto ele visa todas as multas que geram processo administrativo, que tem como penalidade. E isso não é só excesso de pontos, tá? Isso é embriaguez, isso é manobra perigosa, todas essas multas elas geram processo administrativo. Então, consequentemente, essa lei vai dar impunidade a essas pessoas que cometerem isso. E, por último, talvez o mais importante, é que essa lei ela é inconstitucional. Ela fere o artigo 22, inciso 11 da Constituição, onde diz que é competência da União legislar sobre o trânsito. Eu não sei qual foi o voto dos senhores deputados que estão na bancada, eu não vi o voto de cada um, mas eu acho que é meio que um absurdo aprovar uma lei dessa, porque vai gerar uma impunidade muito grande, além de ser inconstitucional. Tá? É só essa questão que eu queria perguntar para os deputados, ver se eles têm alguma coisa, algum argumento, alguma justificativa sobre ter votado a favor disso. Talvez a gente sabe que tem deputados que nem lê o projeto antes de votar, e vão lá, votam, porque vai diminuir, porque antes era 5 anos, a pessoa levava a multa hoje, tinha 5 anos para ser instaurado o processo administrativo. Agora, segundo essa lei, é no mesmo ano civil. Ainda se fosse no período de 1 ano depois de levado a multa, aí tudo bem. Agora, tem até o final do ano civil, então se a pessoa leva a multa por embriaguez no começo de dezembro, até dia 31 de dezembro não vai dar tempo de ser instaurado o processo. Então, vai gerar uma impunidade muito grande, além de ser inconstitucional. Ok. Vinícius. Gente, como a gente está nessa com a divisão dos deputados, eu vou pedir que vocês sejam mais objetivos nas perguntas, para a gente não ter
aproveitar bastante quem está aqui presente com a gente. Vinícius. Bom dia, então, aos deputados. Eu sou Vinícius de Maravilha, também, assim como vocês, sou servidor público, sou professor da rede estadual. E a minha pergunta é... Qual é o curso, Vinícius? É Geografia, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Bom, e a minha pergunta é o que motivou, enfim, vocês a começarem essa carreira política, né? Assim, qual a área? E é bem pessoal, porque as minhas áreas de estudo são História e Geografia, então, né, eu acho que é interessante saber. E como que vocês hoje, enquanto deputados, conseguem manter esse contato com essas áreas, se talvez mudou, né, a área de atuação do início de vocês para agora, como que acontece isso? Bom dia, eu me chamo Sueli, eu curso Direito na UNOESC de São Miguel do Oeste e sou cidadã de Descanso. A minha pergunta vai para a deputada Luciane, que há pouco, inclusive, foi citado que ela é defensora da educação. A gente estudou essa semana e há algum tempo também tenho percebido que o caminho da educação é o que faz a diferença. E estamos aqui também por isso. Todos acadêmicos também buscamos formação. Então, como uma defensora da educação, você também deve defender e buscar sempre o esclarecimento às pessoas para que elas consigam construir um caminho melhor, tanto para elas como para a sociedade. Eu vejo que a política caiu em descrédito por várias questões e vocês devem estar presenciando isso tudo como nós. Como fazer uma inclusão na educação para que as crianças de hoje consigam ver a questão da ciência política ou da política em si com olhos diferentes? Como fazer? Incluir disciplinas que trabalhem esse conteúdo lá para que a criança se perceba um ser pensante e diferente e que ele consiga dar um passo e chegar aqui e sentar numa cadeira como estão vocês ou como estamos nós? Nesse sentido. Próxima pergunta. A Mônica levantou antes lá. Daí fica no segundo bloco. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Rodrigo Minotto por ter me indicado, e a todos os deputados, na verdade, a escola do Legislativo, porque estando aqui eu acho que é uma oportunidade imensa, não são todos que têm essa oportunidade, e como já dito, a educação, para mim, também é um princípio básico e fundamental. Acredito que a gente pode mudar o mundo com a educação. Enfim, ainda minha pergunta, eu gostaria de direcionar minha pergunta para a Luciane e entender como que a senhora, como deputada, consegue formular políticas públicas no sentido da educação e da mulher, e como que tu consegues pensar sobre ela para serem aplicadas no estado de Santa Catarina, já que, para fazer uma política pública, nós temos que pensar sobre diversos atores e pensar, né, com eles, no caso, com entes públicos, sociedade civil organizada, enfim, todos os entes e fatores que estão juntos dentro dessa política pública. Como que a senhora pensa para formulá-las? Só o nome e o curso? Meu nome é Mônica Duarte, eu faço administração pública na UDESC e sou de Florianópolis. Tá, então fechamos o bloco de 5, aí a gente já tem ali outras perguntas, e aí eu vou passar então aqui para, começando pela ponta da mesa, deputado Patrício. Bom, vamos lá. Eu quero participar principalmente sobre aquela questão levantada. Eu esqueci, eu não peguei o nome do menino de vermelho. Jean, isso. Deixa eu até anotar aqui, porque eu sou visual. Jean, isso. Eu tenho que anotar para não esquecer. Tá bem? O Jean falou sobre a questão do projeto de lei que essa casa aprovou no ano passado sobre a questão das carteiras de motorista, né? Porque estava havendo um excesso também por parte do Detran de Santa Catarina, que ele também não estava seguindo a orientação legal.
né? As pessoas estavam, de uma hora para outra, perdendo a sua carteira, e o Detran estava buscando a pontuação de anos atrás e querendo retirar a carteira do motorista, né, das pessoas que nem sequer tinham sido avisadas, tinham o direito ao contraditório e tudo mais. E a Casa fez um grande debate sobre esse projeto de lei, lembrando que todos os projetos que passam, eles trafegam por todas as comissões, começando pela CCJ, que é a que cuida da legalidade, e aí depois vai para as comissões de mérito. Falando sobre a questão legalidade ou não, né, e aí você que está fazendo direito mais do que nunca deve ter esse debate na sala de aula, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos meses, não tem sido um grande defensor da legalidade nesse país. Tanto é que ele tem o tempo todo mudado de opinião referente à Constituição do país. Às vezes, inclusive, rasgada a Constituição e seguido pelo que a maioria pensa, pela pressão da população e não seguindo aquilo que diz a lei como si. Mas esse não é o debate de hoje. Mas se o projeto de lei fosse inconstitucional, o Estado e a Procuradoria-Geral, que tem total liberdade para isso, poderia ter entrado com o Madin, e não entrou, porque eles entendem que essa questão é uma questão legal. Eu acho que você tem razão numa coisa que talvez nos passou despercebido, e por isso que é tão importante o debate e a conversa com o cidadão. E isso foi fundamental, para nos abrir os olhos de uma coisa que a mim passou despercebido, né? Que é a questão do ano civil. A lei diz que é para o ano civil. Isso realmente eu concordo com você que nós erramos. A lei tem que ser para, no mínimo, para pelo menos um ano, né? Então, se você cometeu a infração no dia 30 de dezembro, a penalidade, você vai contar aquela penalidade, né, até 30 de dezembro do outro ano. E nessa parte você tem 100% de razão. Eu acho que nós temos que, sim, fazer uma alteração, porque senão vai estar aumentando a questão da penalidade. O restante é discutível, né? A questão da legalidade é discutível, a gente pode aqui ficar debatendo, fazer milhões de debates, você pode trazer 10 advogados, 5 vão ser de um lado, 5 vão ser do outro, é só olhar os debates do próprio Supremo, né? Você vê 6 de um lado, 5 do outro, 5 para cá, 6 para lá. Então, eles mesmos, na hora de ver o encaminhamento de uma lei, ou a maneira como vai se comportar a cobrança daquela lei, eles mesmos têm uma certa dificuldade. Você imagina nessa casa com 40 pessoas, né, com 40 deputados, e que na maioria das vezes não são advogados, né, a grande maioria não é advogado, eu sou jornalista, professor e assim por diante, e nós temos a nossa orientação jurídica aqui, que obviamente são pessoas bem preparadas. Mas, fora isso, eu sou favorável à lei, porque eu acho que você tem que ter prazo para você ser comunicado, para você se defender, e para você cometeu o crime, chegou em 20 pontos, você tem que perder a carteira. Agora, não pode ser daqui a 5 anos. Você não pode ter cometido ter somado 20 pontos naquele ano e o Detran esperar 5 anos para querer tomar sua carteira. Isso também não é impunidade. Isso também é impunidade. Porque você continua dirigindo durante os próximos 4 anos, sendo que você atingiu a pontuação de 20. Então, eu acho que o nosso problema principal, talvez, ali, seja a questão da falta de pessoas para poder estar fazendo comunicado, fazendo as questões que têm que ser feitas lá dentro, né? Então, eu acho que nós temos que fazer a discussão, sim, e aí eu vou até falar com o deputado Merizio também, sobre esse caso que você levantou, que esse, sim, realmente é muito grave. A mim me passou despercebido na Comissão de Finanças, que é a que eu participo, claro. Mas não entraram com o Madin. Não teve veto. Não teve veto. Pois é. Isso e olha que o governador veta tudo aqui nessa casa, né? E olha que ele veta tudo. Para ter noção, não vetou. Tanto é que eles não vetaram. E poderiam ter entrado com o Madin, de qualquer forma também, né? Eles têm, porque eles têm, ainda podem. É verdade, ainda pode ser discutido. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar nesse mérito agora, mas o mais importante hoje é corrigir uma coisa que você apontou na lei, que realmente, se eu cometer uma irregularidade no final do ano, o ano vigente termina em dia 31, no dia 1º de janeiro eu estaria isento daquele, e você tem toda a razão. Realmente a lei ela tem um erro de informação, né, e acho que ela tem que ser corrigida ali. Sim.
Foi... Não, é verdade, mas acontece. Acontece, infelizmente acontece. Porque às vezes você faz a leitura da lei e você não se dá, você não acaba não percebendo que uma vírgula num lugar diferente, você muda toda uma conotação de uma lei. Você tem toda a razão, tem que fazer a alteração naquele ponto ali, e eu acho que os meus amigos vão poder entrar, se eles não entrarem, eu mesmo vou fazer, vou pedir a alteração da lei. Você tem toda a razão, está certo. As partes dadas à deputada Luciane, eu vou deixar com que ela fale. Vou falar mais outra coisa também importante, sobre a questão da constitucionalidade ou não. Nós aprovamos, eu não estava aqui nessa casa, mas outros deputados estavam, o Código Florestal. Né? O Santa Catarina foi pioneira no debate do novo Código Florestal brasileiro, certo? E nós conseguimos provar ao governo federal de que o Estado também tem, não apenas as suas limitações, mas também tem o direito de fazer as suas escolhas quando fala na questão do Código Florestal. Fizemos algumas leis aqui, aprovamos um novo código, né, que está vigente, e o próprio Supremo depois deu o entendimento de que Santa Catarina estava no caminho certo. Eu acho que o mais importante, às vezes, de uma lei é também o grande debate que ela pode causar com a sociedade, né? De qualquer forma, eu acho que a sua participação já foi bem importante, principalmente apontando alguma coisa que possa ser mudada na lei para aprimorá-la também, tá bom? Teve uma pessoa que perguntou também sobre a questão só para me terminar então, a questão da atuação, que motivou, né? Se eu contar o que motivou, vai ser muito engraçado. Cara, foi uma aposta. Eu estou aqui hoje por uma aposta, na verdade, por incrível que pareça. Por incrível que... Não, tem que falar a verdade, né? Eu sou jornalista, trabalho na TV há 20 anos, e um dia eu fui pedir um aumento de salário para o meu chefe. Aí meu chefe me falou que se eu quisesse ganhar bem, tinha que ser político. Daí eu falei para ele que eu não queria ser político, que eu sou jornalista. Nunca nem me passou pela cabeça, ninguém da minha família é. E aí ele falou, não, porque tu tem medo de ir para uma eleição? Eu falei, não tenho medo de ir para uma eleição, eu só não quero ser político, eu sou jornalista, tenho minha profissão formada. Resumindo, a gente ficou numa discussão ali, eu falei para ele, para mim ganhar meu aumento de salário, então eu tenho que disputar uma eleição, é isso? Ele falou, eu gostaria de te ver numa eleição. Não, então tá bom, então, pronto, tá bom. Eu sou capricorniano, como todo capricorniano, bastante teimoso, e aí fui lá e procurei um partido A, e aí aquele partido olhou para mim e falou, você não tem chance de eleição, você é muito fraco, eu não te quero no partido. Pegou e me mandou para um outro partido. Aí eu fui lá no outro partido, que era mais pequenininho, aí o partido me filiou, estou contando a minha história bem rápida, né? Meu partido me filiou, e aí no dia da convenção, que é o dia que você vai escolher quem são os candidatos, eu não passei na convenção. E aí a minha família comprou uma briga lá com todo mundo, que a minha família falou, não, peraí, o cara se filiou, tudo, vai ser candidato agora. E aí minha mãe, minhas tias, sabe como é que é a mãe, né? Imagina quando é a família defendendo o filho. E a minha mãe fez um quebra-pau lá, pegou o microfone, aí uma pessoa, por pena, falou, não, olha, já que esse menino quer tanto ser candidato, eu vou deixar ele ser candidato, então eu vou abrir mão da minha candidatura. E aí eu fui candidato, fui o vereador mais votado da história de Santa Catarina, e ali depois eu fui reeleito. Aí, claro que eu me elegi no outro dia, estava lá, adivinha onde é que eu estava? No meu chefe. Aí cheguei lá no meu chefe, e aí agora? Agora me elegi, vou ter aumento de salário? Daí ele falou, não, tu se elegeu por causa disso, por causa disso, por causa disso. Daí eu falei assim, sabe o que é mais? Então, para te provar que eu tenho voto, eu tenho que sair da empresa. Porque daí era porque eu trabalhava na TV. Até então, todo mundo dizia que eu não teria nem como me eleger. Aí eu falei, não, beleza, pedi demissão da TV, saí por 4 anos da TV. Aí ele falou, se tu sair da TV, tu nunca mais vai se eleger a nada. Eu falei, tudo bem, daqui a 4 anos a gente descobre e eu volto a falar contigo. Aí eu volto a pedir emprego. Aí eu falei, não, beleza. Aí saí, fiquei 4 anos fora, veio a minha reeleição, me elegi mais uma vez o vereador mais votado. Aí eu voltei lá no outro dia, né? Falei, e agora? Porque agora eu não estou mais na empresa, eu saí daqui tudo. Não, agora realmente eu vou ter que considerar que os votos são teus, né? Vem para cá, volta a trabalhar com a gente. Eu ainda trabalho, sou jornalista, tenho 2 dias por semana, eu também trabalho numa emissora, que é a minha profissão. Vale ressaltar que todos nós temos profissão, e acho que isso é a maior dificuldade para nós, né? Porque você sai de uma eleição, você terminou a sua carreira política, e aí? O que eu faço? Eu volto para o mercado de trabalho, né? Então, como é que eu faço? Vou ter que retomar, vou entregar currículo, vou pedir emprego. Normal, todo mundo faz isso. Mas nós temos que nos preparar para a saída, né? Então, a minha profissão é jornalista, eu estou emprestado nesse momento como deputado, tentando fazer o melhor possível, mas a minha história é essa. Então, eu comecei aqui, se eu fosse dizer, por uma aposta com o meu chefe. Quis o destino
que eu virasse deputado e hoje eu estou aqui. Mas vale ressaltar que eu não queria também ser candidato a deputado. Eu tinha decidido que eu terminaria como vereador reeleito e acabou. E aí o meu partido me chamou e disse, ó, nós precisamos de você, então disputa essa eleição para deputado. Eu falei assim, ó, eu vou disputar a eleição para deputado com a convicção de que eu não vou mais ser cobrado para disputar mais nada. Não, tá bom. Disputa, a gente precisa de um candidato lá em Joinville, e aí depois a gente não te cobra mais nada. Aí quis o acaso que eu me elegesse deputado, e agora estou aqui de novo. Então, cada um tem a sua história, né? Essa é a minha, mas só para vocês entenderem que, às vezes, né, o destino quer que você trilhe um caminho um pouquinho diferente, e nós estamos aqui hoje tentando dar nossa contribuição também. Ok, obrigado. Eu vou passar para o deputado Maurício, que vai fazer a sua contribuição sobre a questão que o Jean levantou, porque ele está sendo chamado para ir para o plenário para poder abrir a sessão lá. Com a concordância da Luciana aí, né? E do Sareta. Não, só essa lei, você usou bem uma expressão que o pessoal utiliza para não ler a lei. Lemos e muito. E lemos e muito. Né? Debatemos, tá? O que acontece? Eu vou citar o meu caso. Eu sempre cuidei para não atingir os 20 pontos. Mas no ano 2010 foi ano da eleição. Eu tinha um carro que mais gente dirigia. Todas as multas que vieram, que não foram muitos, passou 21, 22, para mim não tinha passado. Eu fiz as defesas e para mim estava resolvido. Eis que em 2016 eu recebo uma notificação de um processo de 20 pontos em 2010, um processo de 2011 e um processo de 2012. É justo isso? Inclusive de multas que eu tinha feito a defesa, tinha sido deferida e ali na contagem de pontos aparecia ela. Então, quando o deputado Merizzi apresentou essa lei, a gente discutiu muito a constitucionalidade dela. O objetivo da lei, ela não é a embriaguez, não é essas questões. O objetivo da lei foi a pontuação passar de 21 pontos. Tá? Que o cidadão não pode ficar assim no ar, sem saber se daqui a 5 anos vai vir um processo de autuação. Então, nós sabemos que ficou no ano civil, deveria ser nos 12 meses seguintes a completar os 21 pontos. Então, nós estudamos, eu fui absolvido nos meus, sabe por quê? Porque a lei está em vigor, eu aleguei a lei, estava falando aqui para... eu aleguei a lei, e a Delegacia Regional de Itajaí, a Jari, está recebendo. Enquanto não for decretada a inconstitucionalidade, ela está analisando e acatando. Tá? E, no meu caso, eu vi... nenhum ano eu atingi 21 pontos. E, de repente, eu recebi 3 processos por 21 pontos. Então, a gente foi favorável. Nós discutimos, apesar de que o processo administrativo também seria de competência federal, mas nós não legislamos sobre trânsito, nós legislamos do prazo para aplicar a penalidade. Nós não fizemos nenhuma norma de trânsito, nós falamos na lei a respeito do processo administrativo. Então, só para isso, eu gostei da tua posição, porque eu vi que você está no setor lá na delegacia e quer fazer cumprir a lei. E está se sentindo frustrado porque agora tem uma lei que talvez impeça isso. Então, as outras perguntas vou deixar, e ali só foi perguntado sobre como que a gente leva as propostas. Né? Eu tento levar aí na minha categoria da segurança, a gente visita muitos municípios, na passamos sexta, sábado, domingo, indo em reuniões, em eventos e visitando. E eu tenho quase 50 mil pessoas nas minhas redes sociais. Na minha página, deputado Maurício Kudlai, deputado. Eu tenho um Facebook mais do Oeste, com os amigos mais do Oeste. Tenho um Facebook mais de Balneário do Litoral, com os amigos dali. Tenho Instagram, tenho Twitter. E eu respondo tudo que vem. Eu não tenho assessor que responde mensagem. Se curtirem lá a foto de vocês, fui eu que curti. Não foi um assessor, tá? Eu só tenho um assessor aqui, ele vem aqui, tira a fotografia. A Gabi está lá, ó. A Gabi
é a assessora, é lá de Guarujá do Sul até a Gabi. A Gabi vem aqui, tira foto e coloca. Eu entro ali, às vezes edito o texto até, porque ela coloca formal, recebeu os alunos. Aí eu tenho algum que às vezes é meu amigo pessoal. Aí eu vou lá, meu querido amigo fulano, daí eu faço aquela, né? Eu edito e mensagem, e curtida e tudo que vocês encontrarem nas minhas redes sociais sou eu. Cara, a gente às vezes chama lá, mais um sem vergonha. Daí eu entro lá, tento argumentar com o fulano, que não é assim, que a gente faz uma política diferente. Uns viram amigos, uns têm que banir de vez em quando, porque ele começa a usar expressões pesadas e coisas que não condizem com a rede social. Então, as redes sociais nos ajudam hoje um pouco nesse contato aí, então. E do trânsito ali, parabéns, mas vamos tentar aprimorar para nem o condutor ser punido e nem alguém que merece ser punido ficar impune também, né? Então. Ok, obrigada, deputado. Só justificando, o deputado Rodrigo Minotto teve que ir ao gabinete, que ele tinha uma agenda, mas ele retorna, né, ele só foi lá receber as pessoas que estavam lá, mas ele vai retornar aqui de novo. Eu passo agora para o deputado Sareta. E, assim, agora, nessa primeira rodada, a gente deixou um pouco mais livre, assim, né? Vamos continuar até acabar a primeira rodada com a deputada Luciane, mas aí depois, na segunda, a gente vai dar uma controlada mais no tempo para poder ter um pouco mais de participação, tá? Muito bem. Bom, perguntas específicas, vou deixar para quem teve especificamente a pergunta. Essa da lei aí já foi bem debatida, acho que não é o caso, né? Sempre as questões de... Apenas, como tem bastante estudantes de direito aqui, apenas vou fazer uma referência. Constitucionalidade, às vezes dá 6-5, né, no Supremo, então imagine aqui, né? Mas, de qualquer forma, nesse caso específico, apenas como argumento jurídico é de que não foi legislado sobre o trânsito em si, mas sobre procedimentos administrativos. Mas sobre essa questão que foi colocado aqui, eu acho que foi o Thales, né? Como fazer para ter contato com o povo, para entrar em demandas, isso também já foi mencionado um pouco aqui. Eu acho que cada deputado tem mais ou menos a sua forma de se relacionar com a sua comunidade. Eu pessoalmente ando bastante, visito municípios, cidades, lideranças, ando na minha cidade, ando na rua, ando a pé, converso com as pessoas, porque tem uma coisa, as reuniões são importantes. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje aqui é importante, vocês nos dão... Mas, às vezes, está lá na rua, no dia a dia, né, conversando lá especificamente, às vezes ali a gente pega o cidadão mais, vamos dizer assim, no dia a dia, mais de sopetão, ele se manifesta mais, porque também tem uma coisa, a rede social hoje virou um campo minado, né? Ali, quem está toda hora comentando, eu vi um dia um determinado assunto aí, eu olhei lá, tinha 200 comentários, mas 180 era de 3 pessoas, né? Eram os mesmos, né, que vinham, rebatiam, vinham de novo e tal, e estavam ali já com aquela ideia fixa, né, já... principalmente uns seguidores de um determinado candidato aí da direita e tal, mas isso não vem ao caso. Então, já está ali com aquilo fixo. Então, eu não sei se ali ele está debatendo ou ele está apenas reproduzindo. Quer dizer que é livre, né? Cada um escreve o que quiser, né? Nas suas páginas, né? Então, eu acho que a nossa forma maior é um contato mais direto com a comunidade, falando, indo nos eventos, a gente participar de debates é importante, mas até mesmo eventos públicos, sociais, porque ali a gente consegue conversar com a população. E principalmente eventos que não tem muito glamour, né? O evento muito glamouroso, ele não é a realidade do povo, né? Eu acho que a gente tem que ir a gente costuma dizer assim, no chão batido da fábrica, né? Se você for lá na Sadia, não basta ir no diretor, acho que tem que ir no chão batido, falar com quem está lá no dia a dia. Se vai para um lugar, tem que falar com o agricultor, falar com, enfim, com todos os segmentos da
da comunidade para a gente poder interagir. É claro que hoje a rede social é importante, essas coisas todas, todos esses mecanismos de comunicação acho que são importantes. A gente fala muito, né? Tu tem que estar tem um pé aqui e um pé lá fora. Só que aí eu quero dizer o seguinte, eu acho que um pé aqui significa obrigatoriamente terça, quarta e quinta estar aqui. Não tem muita justificativa da gente não estar nas votações, terça, quarta, que tem votações, geralmente quinta não tem votação. Mas teve um dia que... Bom, teve um dia que não deu, porque assim é na vida da gente, não pôde, ficou doente, teve uma questão muito importante, teve uma ação com o governador lá, ok, a justificativa existe. Agora, aquela simples justificativa, olha, eu queria fazer um bate-papo com vocês, tá bom, quarta-feira eu estou aí. As pessoas que me conhecem mais, geralmente elas não me propõem para mim, para a Concórdia, na quarta-feira. Elas sabem que, salvo se for uma questão muito importante que acontece naquele dia eu tenho que estar aqui. Isso é importante porque, senão, a gente também não transmite aquele exemplo de... fica difícil quando está ali numa votação, numa terça-feira, às vezes uma votação importante, ter que chamar, forçar a barra ali para poder dar os 21, nós somos em 40. Né? Agora, é claro, eu quero dizer que não é porque necessariamente não está aí que ele está em casa dormindo, eu acho que não, né? Que eu saiba não, de ninguém, mas eu acho que é uma prioridade. Eu procuro, nos dias de sessão, dar prioridade realmente para a sessão, o que não me impede depois de fazer as atividades. Embora, às vezes, politicamente, a gente até perca um pouquinho, porque... Talvez estar aqui na sessão não nos dá muita visibilidade maior do que estar lá num evento na comunidade, mas a comunidade precisa saber, e a gente tem que dialogar com a comunidade isso, de que em dias de sessão nós temos que estar aqui, porque faz parte. Então, acho que é um pouco isso também que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada. Deputada Luciane. Que eu já vou responder todas, então, né? Começou a última. Bom, o Tales, como manter o contato com o povo. O deputado sempre trabalha todas as questões, todos os temas, porque nós não podemos nos negar a discutir nenhum tema aqui dentro, mas cada parlamentar tem um eixo de atuação maior. O meu eixo de atuação maior é com relação à educação, né? É o meu carro-chefe na discussão, no tempo que eu dedico, na minha atuação. E agregado a isso vem outras pautas, como a economia solidária, vem a questão da defensoria pública, vem os SUAS, né, vem a região que eu represento, e além dessa pauta da educação como prioritária, a pauta das mulheres. Por que a pauta das mulheres? É muito óbvio, nós somos em 40 deputados aqui, só temos 3 mulheres. Se nós olharmos o mapa de Santa Catarina, de Blumenau até o extremo oeste catarinense, eu sou a única deputada. Então, obviamente, que esta pauta do empoderamento feminino, da igualdade de gênero, né, da importância que tem as mulheres ocuparem mais espaços de decisão, é um tema que eu trabalho muito. E aí, nesse sentido, como manter esse vínculo com esses setores prioritários na minha atuação? Bom, educação. Quando eu faço agenda nos municípios, eu busco sempre incluir visitas às escolas, universidades, institutos, à educação como um todo. Então, talvez eu seja o deputado que mais visitou escolas em Santa Catarina, né? A visita espontânea, eu quero ver o trabalho, conhecer, conversar com os professores, com os alunos, né? Discutir projetos de lei, mas também eu sou muito chamada para discutir educação, porque, além de ser presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, eu sou professora. Então, vou dar um exemplo para vocês essa semana. Essa semana, 3 grandes atividades na área da educação. Segunda-feira, eu estava na abertura da Semana dos Povos Indígenas, né? Discutindo educação indígena na Escola Todo Ximbang, em Chapecó. Então, educação indígena. Ontem, pela manhã, o grupo de bibliotecários do Estado de Santa Catarina realizou um evento, o 9º encontro dos bibliotecários de Santa Catarina, discutindo a realidade das bibliotecas na rede estadual e municipal de ensino.
Foi apresentado um diagnóstico, o Ministério Público presente, e nós fazendo o contraponto que caberia à Assembleia Legislativa regulamentar e agir para que tenhamos bibliotecas decentes e adequadas nas escolas. E hoje nós temos educação do campo. Então, para vocês verem como nós atuamos muito voltados, então, a ter o pé fincado na realidade. Porque não adianta eu dizer que eu defendo educação se eu não estou presente na educação. Você só constrói vínculos se você está direto discutindo educação. E eu tenho uma atuação muito próxima no debate com os coordenadores que representam o Sindicato da Educação. Então, a gente discute muito plano de carreira, as leis que foram aprovadas aqui, as emendas que têm que ser feitas, as pautas da educação como um todo. Então, essa é a forma que eu tenho de manter, né, o debate e também esse vínculo. Com relação às mulheres, eu coordeno a bancada feminina na Assembleia, desde o ano passado, e nós tomamos por decisão também ir conhecer a realidade da violência doméstica no Estado. Então, ano passado, nós realizamos 11 seminários em todas as regiões do Estado para ouvir as entidades, as organizações, os grupos, enfim, as mulheres. Foi aberto o debate com relação ao tema da violência doméstica. Então, para responder para o Thales, é dessa forma, né, ouvindo muita palestra, eu faço muita palestra sobre o tema das mulheres, em especial, e com relação aos outros temas que a gente trabalha também. E eu sou de Chapecó, então tem, claro, por semana, um dia que eu dedico a Chapecó, visito as entidades, organizações, bairros. Eu gosto muito de ir no meio do povo, então eu estou sempre no meio do povo, né? Tem atividade, tem evento. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um material de prestação de contas do nosso trabalho, e eu quero também ir entregar esse material. Não é só a minha assessoria, eu entregar, eu ouvir. Se houve xingão, não tem problema, né? Se houve elogio, é muito bom, e assim vai, faz parte, né? Mas ter esse contato direto. Então, eu procuro manter o contato muito próximo. Essa questão que o Jean levanta aqui, só fazer uma observação aqui, Jean. A primeira comissão que analisa todos os projetos é a CCJ. Ela analisa a constitucionalidade. Quando há dúvidas, é feita diligência para amparar o voto do relator. Então, eu não estava na CCJ, mas eu imagino que, como os deputados falaram, houve debate sobre os pareceres a favor e contra. E aí venceu e foi para a segunda comissão até chegar no plenário. Mesmo aprovada uma lei aqui, o governo tem duas alternativas ainda. É veto, veto parcial ou total, e a DIN. Então, veja como o parlamento ainda é a parte mais frágil. O governo tem todos os instrumentos, né, para colocar uma lei em vigor ou não. Então, acho que é um debate que fica, mas eu concordo contigo nesse aspecto do ano civil. Isso a gente tem que rever. O Vinícius de Maravilha, o que motivou a entrar na política, né? Bom, eu não queria entrar na política, eu não venho de família de políticos. O dia que eu cheguei a ser cogitada, eu fiquei desesperada, chorei muito, né? E eu disse que era um absurdo, que eu não sabia nem pegar o microfone na mão. Como é que estão querendo que eu seja política? É um absurdo isso, né? Mas essa é a fala que todas as mulheres fazem. Se eu perguntar para vocês ser candidatos, vão dizer, não sirvo para isso. Deus me livre, não é comigo. Já sei a resposta, porque as mulheres sempre respondem isso. Eu também. A indicada do minuto diz que serve. Serve? Opa! Que bom. Você é uma peça rara, é uma pérola. É uma pérola. Não é, hegemonicamente, não é a resposta das mulheres, né? Que bom que tem um pensamento diferente. Mas, assim, eu resisti muito. Mas por que eu aceitei? Porque quem fez esse movimento para mim ser candidata foram professores. E aí pegaram no meu calo, né? No seguinte sentido. Você não vive dizendo que tem que mudar as coisas, você não trabalha numa escola. Eu trabalhava numa escola de periferia que tinha turno intermediário. Por que tinha? Vocês nem sabem o que é turno intermediário. Turno intermediário é porque, quando não tem sala de aula suficiente, tem que ter 3 turnos. É ao meio-dia. Eu era professora do primeiro turno e do segundo, do meio-dia. A gente comia marmita na escola. E eu vivia falando que é absurdo, não tem nem sala de aula, né?
E a escola vizinha que eu trabalhava era chão batido, era um salão abandonado e a prefeitura não tinha escola, era horrível, escuro, era um salão de CTG, gente. Vocês pensem o que era, e era chão batido, não tinha nem piso. E aquilo vai revoltando, e você tem muitos alunos, né, que você vê que o estômago começa a roncar. E a criança para. E você diz, o que eu estou fazendo aqui? Querendo ensinar, ela tem que comer. Ela precisa comer, ela não tem o que comer. Essas coisas sempre me indignaram muito. E aí esse grupo de professores, mais ou menos uns 20 professores na época, começou a colocar a faca no pescoço. Não tem que mudar? Nós temos que ter alguém que defenda a educação. Está na hora de a gente fazer diferente, está na hora de se envolver. E aí começaram a levantar nomes na rede municipal de ensino, que eu era concursada, em Chapecó, e levantar nomes. E foram levantando 3 nomes, 2 nomes, e ficou o meu nome. Aí, quando ficou o meu nome, primeiro eu disse não, 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 1000 vezes não, chorei um monte, fui para casa, falei para minha mãe disse, Deus me livre. Filha minha ficar mal falada. Que política é coisa suja. Eu disse, pronto, estou bem, né? Agora a mãe, né, também pensa assim. Mas aí eu também tenho uma coisa na minha vida que eu acho que é da pele de cada um. Eu gosto de desafio. Adoro desafio. Me põe uma coisa difícil na frente, eu primeiro fico, mas será, não sei o quê. Quero enfrentar essa coisa aqui, quero ver, né? E aí decidi ser candidata, fui candidata a vereadora, primeira vez em Chapecó, eu fui a 4ª mais votada. Depois eu fui assumir, nesse período, 2 anos como secretária de Educação, e fui candidata a vice-prefeita. Nós perdemos para o deputado que está preso na Papuda. Ele foi prefeito, ele que derrotou nós, né? Às vezes eu brinco, porque eu digo, ele está lá preso e eu estou aqui livre falando, né? Ver como a história ela às vezes é justa, né? Porque eu tenho uma passagem com ele que eu não vou contar para vocês aqui, mas uma passagem muito dolorida, muito dura na política. E foi com ele. Muito difícil, tá? Dá até um negócio que a gente lembra, assim, né? Porque tem uma coisa que eu ainda me trabalho para, quando eu olho para ele, me vem aquela história. Mas passou, nós perdemos a eleição, uma margem muito pequena, né? E depois eu fui trabalhar na coordenação de um movimento que a gente criou, que é da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu era assessora do deputado federal Vinhati, e ele me convidou, disse, Lu, está abrindo universidades nesse país, agora é a hora de nós bancar a 2ª Federal em Santa Catarina, vem para o meu mandato, você coordena esse processo. E aí eu fiquei trabalhando no mandato dele, coordenando esse processo, fui candidata a vereadora novamente, fui eleita novamente. E aí, quando eu fui candidata a vereadora eleita, o pessoal, de novo, esse grupo e mais um pouco, vem e diz assim, agora tu vai ser candidata a deputada. Disse, meu Deus do céu. Aí também gosto de desafio, aceitei o desafio, mas, Sareta, eu ia para os municípios e eu só falava de Chapecó. Eu pensava, dizia, aqui não é Chapecó, se liga. Eu disse, gente, mas eu nunca saí de Chapecó, eu só sei falar de Chapecó. Aí eu comecei a falar da Federal, para ver se eu conseguia construir um link, né? Mas foi assim, eu entrei na política por isso, não me arrependo, acho que é feita de grandes desafios, mas tem muitas coisas boas acontecendo. Então, acho que eu respondi um pouco aí de como eu entrei. A Sueli, a questão da política, né? É uma coisa que tem me chamado muita atenção, como que a gente resgata o papel da política. Isso me preocupa muito. Eu fico muito triste quando eu vejo comentários de pessoas dizendo assim, todo mundo é igual, ninguém presta, e melhor mesmo é não votar em ninguém. Melhor mesmo é não votar em ninguém, né? Aí eu tenho pegado duro nesse debate, muito duro. Tenho enfrentado esse debate e dito o seguinte, qual é a forma de representação política que nós temos no país? É a eleição. Nós elegemos os representantes para o Congresso Nacional, para as câmaras e para o Executivo. Esta é a forma. Dentro deste jogo, a não ser que a gente queira ser anarquista, então vamos negar o Estado. Bom, é outro debate. Eu ainda não sou anarquista. Eu ainda estou dentro das regras democráticas. Eu quero disputar os espaços pela via democrática. Então, pela via democrática não tem jeito, você tem que escolher os teus representantes. E se você escolher os teus representantes, você pode errar e acertar. Mas a democracia é um exercício. A democracia não é uma obra física, é um exercício de tentativas de fazer o bem comum. Então, o grande desafio que nós temos, e vocês precisam nos ajudar nisso, é resgatar o papel da política. E eu quero dizer para vocês com muita certeza, não é verdade que está tudo perdido.
Se olhar quantos projetos vocês têm, vocês que são estudantes, vocês têm um projeto de lei que foi aprovado nessa casa, que é do artigo 170, que foi obra de um deputado estadual. Né? Não é bom? Né? A Federal Fronteira Sul, se não fossem os parlamentares, o Sareta, eu, o Dirceu, vários deputados que se uniram para fazer a luta e a defesa, não teria a Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, vamos parar com essa história de que não é pela política. É pela política, sim. E eu digo o seguinte, queiramos nós ou não, o ano que vem vai ter 40 deputados aqui. Vai ter 513 em Brasília e 81 senadores. Então, eu vou deixar que os outros escolham por mim ou eu vou fazer a escolha? Então, eu acho que esse debate do sujeito cidadão é fundamental fazer. Então, só quero dizer que nós precisamos vencer esse debate, é muito difícil, e é muito difícil também na categoria da educação. Meus filhos sempre estudaram em escola pública. Um dia, minha filha chegou em casa e disse, mãe, eu quero mudar de escola. Eu disse, por quê? Porque o professor sabe que eu sou tua filha, ele vem na minha frente e diz assim, político é tudo corrupto. E eu olhei para ela e disse, tu quer que eu vá conversar com o professor? Não, eu sei que tu não é. Eu disse, então, fica na tua, tranquila, releve, porque professor é povo. Professor é povo. Não é verdade? A gente imagina que professor tem uma capacidade intelectual e formativa melhor. Deveria ter. Uma grande parte tem, mas uma parcela, gente, é senso comum. E olha que eu sou professora. Uma parcela é senso comum. Tá? Então, a gente precisa saber que tem essa situação colocada. Por último, políticas públicas, educação e mulher. Bom, os projetos que eu apresento, eu diria que talvez um que outro dos que eu tenho apresentado, mas a grande maioria, 99%, são todos vindos do debate da proposição na base. Né? Eu estou lá numa delegacia da mulher, eu chego lá, a porta está fechada e diz assim, abre atendimento 1h da tarde. Espera aí. Violência da mulher não marca a hora. É de madrugada, final de semana. Fiz um projeto de lei 24 horas. Estou apanhando para caramba, porque um monte de gente diz, imagina, uma delegacia aberta 24 horas, não vai ter pessoal. Vamos fazer o debate, vamos fazer o debate. Então, onde tem necessidade, vamos começar com uma, mas não dá para dizer que não tem, que não dá, porque só tem sentido o equipamento público funcionar se for de acordo com a necessidade das pessoas, senão não tem sentido. Então, estou dando esse exemplo. Um outro exemplo, nós fizemos um projeto de lei para que nenhuma escola seja fechada sem que a comunidade possa decidir, o conselho escolar, e saber dos motivos e decidir em assembleia. Todos têm o direito de dizer quais são os motivos, mas é lá que se decide. Por que eu fiz isso? Porque os pais e alunos e professores são comunicados que a escola será fechada. E sem direito a saber por quê. Né? Nem nós sabemos, nós vamos ficar correndo atrás de fazer pedido de informação. Então, os meus projetos de lei, em todos os campos, eu trabalho muito a partir da necessidade, da demanda, e para corrigir falhas que o Estado tem. É isso. Ok. Agora a gente vai ser mais rígida aqui na mesa, até para poder dar conta do tempo também dos compromissos dos deputados. E aí ficou do outro bloco, precisa do microfone ali, Kátia, a Maria Cristina e o João. Eu vou, assim, agora eu vou ter que ser mais criteriosa. Vou fazer 3 perguntas só, e aí depois vocês podem fazer por escrito, e aí a gente entrega para os deputados. Então, a Joselene, o João e a Maria Cristina. Vou pedir que vocês sejam objetivos na pergunta, e depois eu passo aqui para os deputados, eles respondem, e daí já fazem as suas considerações finais, ok? Meu nome é Josilene, eu sou da UDESC de Balneário Camboriú e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje à Escola do Legislativo, ao deputado Patrício, né, que nos possibilitou, enfim. E a minha pergunta ela é um pouco pessoal até, porque nós vimos e nós vivenciamos durante essa semana todos os passos que uma lei ela passa dentro dessa casa, né, de uma comissão a outra, enfim, até chegar no plenário. E nós tivemos uma situação ontem de uma lei inclusiva que se tratava da vigilante mulher.
e um projeto muito bacana. E foi bonito até ver, nós nos sentimos, eu falo, acho que por os outros também, até comovidas e felizes em ver que todos os deputados, mesmo não sendo autores do projeto, eles falaram bem e felicitaram, enfim, o autor do projeto. Mas que, na hora, né, do pega para capar, a gente não tinha quórum para votar. Então, a minha pergunta é, qual é o sentimento de você, né, enquanto deputado, naquele momento de inoperância, de ficar sem ação, porque você não tem o quórum para votar naquele projeto que você defendeu tanto, que passou por tantos momentos até chegar naquele dito, e infelizmente, tu não tem quórum para votar. E de que forma possa haver uma ação em cima disso? Né? De que forma eu posso estar trazendo os meus pares, comovendo até os meus pares, para que compareçam nessas sessões e realmente votem? Né? O deputado Sareta falou da importância de se estar aqui nos dias das sessões. Então, como fazer isso? E qual é o sentimento diante disso? Obrigada. Maria Cristina. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve na minha pergunta. Eu vejo que as pessoas que se elegem para trabalhar com a política enquanto candidato eleito, geralmente têm uma profissão secundária além do exercício da função política. A maior parte dos deputados aqui da casa, mesmo os que não têm uma formação, uma graduação, possuem ou uma empresa, um negócio, possuem um passado com outra atividade comercial profissional. Enquanto as pessoas que trabalham no corpo, os chefes de gabinete, os assessores, as pessoas que trabalham no corpo da política, costumam ter uma carreira que é inteiramente dedicada à política por uma boa parte das suas vidas. Os chefes de gabinete, esse pessoal trabalha muitos anos só com política. Como estudante de ciências políticas e pessoa que tem interesse em se candidatar, me angustia muito essa questão de saber, que eu acho que é algo que realmente só quem vive a realidade do gabinete, do partido, quem conhece as bases eleitorais, sabe o quão segura é a relação profissional do político com o exercício da profissão. Porque, a partir do momento que a sua profissão depende do resultado de uma eleição, não ter uma segunda profissão, assim como os colegas aqui que vão se formar em Direito, vão tirar a carteirinha da OAB, me angustia muito por querer saber como funciona a saída da política, o retorno, né? Essa questão de sai do emprego, volta para o emprego. E quem estudou política e quer ficar na política e vai para quê, né? Como funciona essa troca? Quais são as áreas que vocês geralmente veem que mais tem uma aceitação para quem tem um currículo, né, de político? Como funciona essa dinâmica? Passa o microfone lá para o João. Bom dia, meu nome é João Matheus, eu sou acadêmico de Administração Pública da UDESC em Balneário Camboriú. Queria cumprimentar a mesa, o deputado Neudi, a deputada Luciane Caminati, que é da minha terra, eu sou natural de Chapecó. Eu tive professores que a senhora deve conhecer bem, o Pedro Kizai foi meu professor, deputado federal. O Kleber Secom, agora vereador lá em Chapecó, também foi meu professor. Então, eu parabenizo mesmo a luta pela educação, acho muito importante. Deputado Patrício Destro também, lá a gente sempre ouve falar muito bem do senhor lá em Balneário, principalmente na UDESC, em Balneário Camboriú, na figura do Lucas Gotardo, nosso grande amigo. E a minha pergunta vem bem de encontro com a minha atuação atualmente. Eu fui estagiário por 2 anos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e atualmente trabalho com consultoria para entidades municipais, né? Municipalistas. E principalmente em captação de recursos e políticas públicas. Então, a minha pergunta vem a esse tema. Como que os deputados, hoje em dia, conseguem aliar o pensamento em políticas públicas em prol da sociedade com essa função, justamente o que a Maria Cristina perguntou, com a atividade secundária que vocês têm, como que vocês conseguem alinhar o tempo para pensar essas duas coisas e como que acontece essa mágica aí por trás do pouco tempo que vocês têm e pensar pela sociedade. Ok. Então, eu passo agora para o deputado Sareta. Aí ele já responde e faz as suas considerações finais. Isso, ok, que daí eu vou para o plenário. Então, assim, rapidamente,
Josilene, você fez a fala de abertura aqui, representando aqui no dia da abertura também. Essa questão aí da falta de quórum, bom, eu realmente tenho minha posição. Acho que dia de votação a gente tem que estar ali. É claro que tudo na vida pode ter uma justificativa, eventualmente alguém não poder estar, mas é lamentável. Agora, também tem uma coisa. No dia anterior, tinha uma política afirmativa ali no plenário. Quem discursou favoravelmente. E depois eu comentei com alguém que estava ao meu lado. Digo, vai dar unanimidade. Por quê? Porque quem era contra saiu. Isso não votou, né? Isso, neste caso, foi uma saída proposital para não votar. Também tem isso. Mas o problema, o quórum é uma questão assim, dolorida. Às vezes a gente está ali na terça, na quarta e tal, e pelear ali para chegar aos 21. Eu quero dizer, se isso anima, que isso já melhorou. Já melhorou. Falava hoje de manhã até ali no nosso gabinete também, né? E de que isso melhorou. Eu falei para a Laura e para a Ângela, já foi mais as ausências. Hoje eu acho que até o nível de presença aqui está assim, tá um nível alto, né? Razoável para bom, assim, comparando com outros locais, mas a gente tem que continuar melhorando nisso, aperfeiçoando, né? Esse é o processo legislativo. A questão que a Maria Cristina colocou é mais ou menos parecido com o que o João colocou, né? Falam aí, viu, João, em segunda atividade pública e tal. Eu queria dizer o seguinte: quando eu fui eleito deputado aqui pela primeira vez, eu sou advogado de profissão e com o primeiro mandato e tal, eu tinha a oportunidade de ir para a mesa, minha bancada, olha, vamos botar um candidato a presidente. E você vai ser o nosso candidato a presidente. Eu era o mais novo de toda a turma aí. E então aí acabou saindo uma composição, e naquele primeiro dia ali eu fui eleito vice-presidente da casa. Depois, posteriormente, eu assumi a presidência. Segundo vice-presidente ali. E naquilo eu me lembrei de um artigo do Estatuto da OAB que diz o seguinte: quem é membro da mesa diretora de parlamento não pode advogar. O deputado pode advogar, mas o membro da mesa não pode. Eu falei, poxa, mas aí eu vou ficar impedido, agora eu preciso pensar. E tinha um companheiro meu que veio no dia da posse nos prestigiar, e ele falou, Sareta, o que vai ser a tua prioridade da agora em diante? Quando ele fez a pergunta, eu digo, não, então está decidido, pode botar meu nome que eu vou para a mesa, porque a minha prioridade vai ser o mandato. Uma coisa é, Patrício, talvez morar em Joinville, que dá 180 quilômetros daqui. Outra coisa é estar lá em Concórdia, Chapecó. É difícil manter lá na cidade uma outra atividade. No meu caso, eu optei, então, não tinha como, optei por priorizar o mandato de deputado, depois fui prefeito também. É claro, o prefeito, aí sim, não tem como imaginar ser prefeito da cidade e ficar com uma outra profissão, a não ser alguma coisa muito residual. Alguns conseguem conciliar, outros não conseguem. É um problema, às vezes, depois, porque quando a pessoa sai de um mandato, né, às vezes tem que começar tudo de novo, mas é um ônus que a gente tem que se dispor. Então, não é fácil, é muito difícil. Por exemplo, quem está como deputado federal lá em Brasília, é mais difícil ainda conseguir ter uma segunda atividade. Eu acho que hoje a grande maioria, a não ser quem tem questões específicas aqui, como o Patrício, que é um programa jornalístico, e isso ajuda, inclusive, contato com as pessoas e tal, mas fora daí é muito difícil a gente manter uma outra atividade, embora tenhamos a nossa profissão. Então, eu queria agradecer a oportunidade, Lé, de estar aqui presente, parabenizar vocês de terem participado, e espero que o que vocês viram aqui sirvam para a vida de vocês, para a vida das pessoas, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. A gente costuma dizer que não tem sentido a gente estar na política se não é para fazer alguma coisa que ajude também a comunidade, que a gente possa propor ações e políticas que façam, de fato, uma política melhor, né? A política, a gente fala muito de problemas, mas nós, quando vamos para a urna, temos que cuidar
quem é das salas de aula, né? Às vezes o próprio professor, professora, olha, vão lá, nós vamos fazer um passeio, vão pedir para o político pagar a viagem. Às vezes começa por aí, a corrupção ela começa pequena, né? E depois ela vira grande. Então, acho que a gente tem que trabalhar a ideia, né, de voto consciente, de voto claro, de respeito aos diversos posicionamentos. Quando há alguém que faz um posicionamento que a gente não concorda, é legítimo, é democrático discordar, mas sabendo que do outro lado tem um posicionamento, nem sempre a minha posição é a posição que o outro pensa, mas o respeito às diversas posições é importante. Então, vocês que estão no meio acadêmico, procurem levar isso com seriedade, independente de irem disputar cargo ou não. Alguns vão disputar, outros não vão, mas, de certa forma, nós todos somos políticos, porque a própria posição de não participar da política já é uma posição política. Então, boa sorte a todos, muito obrigado e Deus os abençoe a todos. Deputado Patrício, Luciane, vocês estão aí, já decidam. Então, essa questão do quórum no plenário, eu concordo com a tese de que são dias importantes, mas também eu quero que a gente compreenda que, às vezes, o parlamentar é chamado para atividades que é naquele horário e não é nós que chamamos. Vou dar um exemplo. Eu sou presidente da Comissão de Educação. Já aconteceu de nós termos audiências públicas sobre o fechamento de uma escola naquele horário que eu sou convidada a ir. E aqui na pauta do plenário não tem uma votação importante. É denominação de nome de ginásio, né? Entre eu estar no plenário e não ter matérias relevantes e eu ir lá ajudar a fazer o debate e manter uma escola aberta, vocês não tenham dúvida que eu vou lá fazer o debate para manter a escola aberta. Eu tenho muito claro isso na minha vida, o lado que eu estou e qual é o meu papel. Então, a gente precisa também, acho que acompanhar a votação dos parlamentares, mas eu acho que não é exato 100% de presença. Eu acho que tem momentos, sim, que tem uma necessidade do parlamentar estar presente naquela situação. E nós temos um agravante, como eu falei. Quem é do interior do estado, como eu sou, não tem jeito. Você não consegue ir para a atividade e estar aqui também. Ou tu fica lá, ou tu vai um dia antes, e aí só vem no dia seguinte. Não tem mágica. Então, quem é parlamentar do interior sofre mais nesse sentido. Quem é daqui é mais fácil. Você pode ir fazer audiência, vai lá, faz audiência, abre, fica um pouco, se manifesta e volta para estar aqui no plenário. Consegue fazer isso. Mas nós não. Então, eu só quero trazer esses elementos aqui para compreender um pouco esse universo, que não é uma coisa... Para nós também é difícil. Às vezes, a gente vai fechar a agenda na semana e a gente se pergunta 1000 vezes aonde eu devo estar, aonde eu contribuo mais, qual é o meu papel. Né? Então, só para a gente não esquecer, olhar também por esse viés. Né? Com relação à atividade secundária, eu tenho 2 coisas que, às vezes, eu falo para quem está mais próximo que eu preciso resolver na minha vida, que são da dimensão pessoal, mas que me afeta. Eu havia passado no mestrado em Educação, e, na época, quando eu havia passado no mestrado em Educação, eu fui chamada de que, nesse momento, o teu papel mais importante não é pensar na tua vida pessoal. Você tem que ajudar nesse projeto aqui. Eu era secretária de Educação, e nós não podíamos abandonar a prefeitura naquele momento. E aí tu vive aquele dilema entre o dever público, né, e o teu direito pessoal, profissional, de se aperfeiçoar na tua profissão. Naquela ocasião, eu abri mão do mestrado, né, não consegui depois passar por nenhum outro processo seletivo, porque aí vem as eleições, a gente vai se dedicando. Né? Então, abri mão. No segundo momento, então, quando eu fui assessorar, trabalhar com o deputado Vinhati, eu iniciei o curso de Direito, porque eu disse, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa, outros olhares, respirar outro ar, eu tenho que... Né? E aí fui para o Direito, eu fui até o 7º período de Direito. Quando começou os estágios,
Quem é do direito sabe que aí não tem, você tem que se dedicar mesmo, né? Tem estágio e como é que tu vai estar num outro município? É aquilo e acabou. Quando começou os estágios, foi no período que nós estávamos exatamente na reta final da implantação da Universidade Federal Fronteira Sul. E aí o MEC chama o movimento e diz o seguinte: eu preciso de uma pessoa que tem na mão todo o processo até aqui e que vai ajudar a discutir a banca dos professores, o acesso dos alunos, os critérios de acesso. E aí vem todo esse debate. E aí eu era a coordenadora do movimento, quem mais tinha o processo na mão era eu. Luciane, não tem como você não estar. O que acontecia? Era uma reunião por semana em Brasília. O que eu fiz com o direito? Tranquei a faculdade, né? Então, às vezes, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, esse ano vai ter eleição, eu não me elejo, o que eu vou fazer? Ou eu retomo o direito, se é possível ainda, ou eu vou tentar o mestrado. Não tem nenhum problema nisso, não é nenhum demérito. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu abracei a política e eu tenho dedicação exclusiva. Por que eu tenho dedicação exclusiva? Pelo fato também de eu ser do interior, eu não tenho como fazer estágio na universidade e estar aqui. Aí eu vou faltar todo dia, né? Ou uma boa parte. Então, isso é um preço para a vida da gente. Do ponto de vista pessoal, é um baita de um preço, né? Eu tenho que recuperar essa dimensão. Então, uma das crises pessoais que eu vivo é essa. Eu vou, se eu me eleger ou não, enfim, mas eu vou ter que retomar um rumo para a minha vida pessoal. Ou eu volto para a educação, com o mestrado, ou eu vou para o direito, ou eu faço os dois. Mas, enfim, alguma coisa eu vou ter que responder do ponto de vista pessoal, porque eu sempre trabalho com todos os candidatos e eleitos que político é um tempo. Nós temos um tempo de mandato. Pode ser 1, 2, 3, 4, mas não é a vida toda. Então, a gente precisa ter a sua renda, né, a sua profissão, para também não depender disso, né? Mas é um pouco isso. Então, acho que aqui eu respondi. Mas agradecer a todos vocês aqui, né? E é muito bom conversar com vocês. Eu confesso aqui, Leia, que a gente deveria ter isso aqui muito mais, né? Muito mais. Como seria diferente, né? Como seria diferente. Eu tenho certeza que vocês vão voltar diferentes, com olhar, né? Fiquei feliz aqui que já tem 2 manifestações de candidatura. Olha, isso, só por isso já valeu a pena o programa. Então, parabéns e continuem acompanhando, não desistam da política, se aproximando que a gente muda as coisas, não é se afastando, tá bom? Um abraço aí para todos e todas. Obrigada. Deputado Décio, então, agora, finalizar. Então, vamos lá, então, né? Sobrou para mim agora. Pessoal, é o seguinte, na verdade, sobre a questão do quórum, vou chover no molhado, né? Mas cada deputado tem os seus compromissos e a gente entende isso. Eu tento o tempo todo estar dentro dos horários para votações, até porque é um compromisso que nós assumimos e a gente tem algumas responsabilidades que elas não podem mudar de horário. E essa é uma delas, né? Isso é regimental, então você tem que estar no horário. Inclusive, coincidentemente, na terça-feira, né? Ontem, quarta-feira, eu cheguei com meia hora de atraso porque estava voltando no governo do estado e teve não é um acidente, mas tinha um veículo da polícia parado na beira-mar e aí trancou o trânsito todo e você sai com 40 minutos de antecedência da reunião e você chega com 30 minutos de atraso. Florianópolis é o pior trânsito do Brasil, e não somos nós que estamos falando. O Waze mostrou uma pesquisa na semana passada que o pior trânsito do país é o de Florianópolis e, infelizmente, nós também estamos muitas vezes... esse é o tipo de coisa que você não consegue, você está sujeito a isso. Mas, de qualquer forma, cheguei com meia hora de atraso e ainda cumpri as quase 3 horas ali de sessão. O que mais dói, acho que para qualquer político, é a questão do tempo, né? Porque o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Hoje eu estava tomando banho e aí eu sou muito apegado à minha família, né? Eu sou descendente de italiano e aí gosto de estar embaixo da saia da mãe, da família, até está mostrando para a deputada Carminati agora. Vou até ler para vocês para mostrar que a gente não está mentindo. A minha mãe mandou agora uma mensagem para mim, 9h38. Bom dia, meu filho. Onde é que você anda? Estou com saudades.
És o filho mais velho que estava sempre perto da mãe e agora você está distante. Então, sabe, é difícil você... Então, assim, ó, é uma coisa que é difícil para você. Você abre mão daquilo que é mais precioso. Gente, não tem nada no mundo é mais precioso do que o seu tempo, a sua passagem por esse mundo. Sabe, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Alguns têm 100 anos, outros têm 30 anos, alguns têm dias. Eu não sei quando acaba o meu tempo, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter do lado das pessoas que mais importam. E é essa reflexão que eu estava fazendo hoje no banho. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. E aí, mas é verdade, assim, ó, você abre mão de muita coisa, sabe? E dói muito quando alguém chega para você e fala, você está sumido. Cara, você não está sumido. Você está trabalhando, assim, desculpa a expressão, mas você trabalha igual um cavalo, gente. Ontem à noite, eu saí da sessão aqui, enfrentei 1 hora para atravessar a ponte, todo mundo conhece como é que é a situação da ponte, para chegar numa reunião lá em Tijucas, para ficar na reunião até as 10 da noite, para voltar correndo para cá, para ter outra reunião hoje de manhã, para estar aqui, para sair daqui eu tenho que ir para Joinville, de Joinville eu tenho que ir para São Chico, de São Chico. Então, assim, é uma vida de estrada, de solidão muito grande. Você não tem ideia de como é que é o dia a dia da gente. Então, quando eu me elegi deputado, o meu primeiro sentimento foi, cara, que legal, cara. Eu vou estar em Floripa, sozinho, sem minha família, vou curtir a praia, vou sair à noite para tomar, nunca na minha vida eu fui à praia em Florianópolis. Nunca fui à praia, nunca. Nunca mais tive sábado e domingo, nunca mais tive um sábado e domingo. Eu mostro para vocês a minha agenda aqui e eu sempre digo, olha, eu quero botar uma pessoa no meu carro todo dia para ele seguir a minha agenda e depois ele me conta se ele seguiria essa vida. Sabe, você, todos os dias, quando eu encerro o meu trabalho, e ele vai até tarde, né, eu não consigo assistir a novela das 9, eu não consigo ver o Big Brother, a gente não consegue. Não estamos perdendo muita coisa, mas... De qualquer forma, assim, ó, é só para vocês entenderem que no momento que vocês assumirem a responsabilidade de serem seres políticos, vocês abrem mão da coisa mais preciosa que você tem. E aí algumas pessoas já dizem que você tem que fazer escolhas na vida. E cada um de nós vai fazer as suas, né? Eu fiz a minha escolha foi me dedicar a esse cargo, eu tenho obrigação com a minha comunidade, com o meu eleitor, com o meu estado, com a minha consciência, que é o mais importante, e principalmente com a minha família, porque eu nunca faria nada que pudesse fazer com que os meus pais algum dia abrissem o jornal e tivessem vergonha, né, de terem aquele filho. Minha mãe é extremamente ligada à igreja, ela é religiosa, católica, então para ela seria ainda mais difícil qualquer coisa que pudesse manchar a imagem da família. Então, eu só quero dizer para vocês, não é para ter pena da gente, mas é para saber que as nossas responsabilidades são realmente muito grandes e que nós precisamos trabalhar muito o tempo todo para a gente conseguir aprovar uma lei. E aí, às vezes, as pessoas acham que é muito fácil mudar, né? Por que você não faz essa lei e muda tudo? Eu tinha o mesmo pensamento, vou mudar o mundo, vou chegar aqui... Eu quero muito pegar vocês, eu gostaria muito de fazer, até eu vou propor, já propondo hoje, né? Eu queria muito que num próximo evento, reúne todos eles e peçam para eles escreverem um projeto de lei e chegarem num consenso nesse projeto. Eu quero muito que vocês escrevam um projeto de lei em 40 e cheguem num consenso desse projeto. Aí tentem discutir cada artigo do projeto e vocês não, peraí, isso aí vai bater na minha comunidade. Não, mas isso o cara lá da minha... Aí você vai começar a olhar que o que parecia muito fácil, quando você pede 40 opiniões diferentes, as coisas são muito mais complexas do que imagina. Se dentro da sua casa já é difícil para você conseguir sentar com 3 ou 4 pessoas que você convive o tempo inteiro e conseguir ter uma discussão, às vezes, tranquila, você imagina num parlamento onde todo mundo tem o mesmo poder, porque todos nós aqui temos o mesmo poder, os 40 deputados têm o mesmo poder. Ninguém pode chegar e dizer assim, eu quero desse modo, faz aí, pronto. Não funciona assim. Em casa, o pai ainda diz, quem paga as contas sou eu, vai ser do meu jeito. Aqui não. Aqui todo mundo tem a mesma opinião, o mesmo peso e a mesma medida. Você imagina a dificuldade de você conseguir encontrar um meio termo nisso. Então, aquilo que parecia tão fácil de resolver,
na verdade, você começa a ver que as coisas são mais difíceis do que parecem. E quando você vai num projeto mais polêmico, então, gente, pelo amor de Deus, se você bota nessa casa um projeto polêmico, aí é muito mais complicado. Aquilo que a deputada Carminati falou sobre aquela votação que nós tivemos, sobre as relações homoafetivas, né, eu também me surpreendi. Me surpreendi porque eu nunca imaginei que esta casa pudesse fazer esse debate, que ela pudesse aprovar esse projeto na contramão do Congresso, e mesmo assim, tendo vários deputados que são ligados a igrejas, né, têm as suas linhas de pensamento muito bem definidas, né, traçadas naquilo que eles acreditam e que nós respeitamos. Mesmo assim, eles não se ausentaram do plenário e eles votaram favorável ao projeto. Então, isso é um avanço significativo dentro do debate. Isso é respeito. Respeito com quem está lá na ponta, né? Ah, é? Ah, não sabia disso. Saíram do plenário? Ah, eu pensei que eles não tivessem saído. Mas ok, mas deixaram o projeto transitar, não deram, né? De qualquer forma, a gente respeita essas coisas. Mas, pessoal, assim, ó, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós não tivemos a oportunidade que vocês tiveram, nós não passamos uma semana aqui dentro, nós não fomos alertados de como é que seriam as coisas. Vocês estão vendo, né, que vocês estão sendo alertados e têm o direito a fazer as suas escolhas. Isso é igual um grande time de futebol. Todo mundo tem uma receita, todo mundo escala o melhor time, né, mas na hora de botar para jogar, amigo, depois que cai o seu nomezinho lá na urna, que ele diz assim, ó, você está eleito, e aí no outro dia você acorda e fala, tá, e agora? O que eu faço? Assim, é sério, é uma responsabilidade que você não tem noção do peso que ela causa nas suas costas. E é muito difícil quando você abre o jornal e vê uma crítica, você digerir aquilo e tentar transformar aquilo em trabalho, né? Então, sempre quando alguém me critica, eu falo, olha, vamos trabalhar dobrado para a gente poder transformar essa crítica lá na frente, no mínimo uma palminha, quem sabe, numa mensagem mandada no WhatsApp. Pessoal, acho que a gente já falou demais, mas, de qualquer forma, obrigado pela oportunidade, obrigado por nos ouvirem, pelo nosso desabafo. Entendo que nós também somos humanos, temos o direito ao erro, mas tentamos acertar. Eu conheço os 40 deputados aqui e eu vou te dizer, eu respeito demais eles. Eu falo isso de coração. A gente tem um carinho muito especial, cada um pelo outro aqui, como se fosse uma grande família. E eu não conheço os outros parlamentos, conheço esse. Mas eu vejo uma vontade gigantesca de mudar o mundo em todos eles, mesmo aqueles que estão mais tempo aqui. Todos eles, quando chega um projeto, eles realmente tentam fazer de tudo para salvar o projeto, porque eles entendem que em cada projeto que chega nessa casa tem algum pedido que surgiu em algum ponto desse estado. E isso é muito legal. Então, há um respeito muito grande aqui dentro, coisa que as pessoas lá fora acham que não existe. Existe sim, muito respeito dentro do parlamento também. Então, essas foram as minhas colocações. Quero parabenizar essa casa, essas meninas que são guerreiras aí, que cuidaram muito bem de vocês. Eu espero que vocês tenham saído um pouquinho para passear à noite, tenham ido tomar alguma coisa em Floripa, porque nós não conseguimos. Eu realmente espero que vocês tenham tido a possibilidade de, pelo menos, ir na beira-mar, dar uma caminhada, parar em algum lugar para beber alguma coisa e para conversar com os amigos, ou para, pelo menos, né, vislumbrar a beleza que é tão bonita dessa cidade. Nós, infelizmente, não sabemos nem quando chove, né? Nem quando faz frio, nem nada, porque o nosso dia a dia aqui dentro é trancado nessas paredes. Mas se vocês fizeram, parabéns, fico muito feliz que vocês tenham aproveitado o que está aqui dentro, mas principalmente o que está lá fora também. Muito obrigada. Assim, agradecer a disponibilidade dos deputados que estiveram aqui, a deputada Luciana e o deputado Patrício, que ainda continuam aqui conosco. E pela cara que o senhor fez a pergunta, eu acho que eles também não aproveitaram muito, assim, porque acho que eu fui muito rígida nos horários, assim, ó. E aí, assim, um detalhe que, se eu não fizer esse registro, não serei eu. Mas, no primeiro dia, eu disse para vocês todos aqui que o investimento que essa casa faz nesse projeto ou no Parlamento Jovem é um investimento que precisa ter um retorno de vocês, um compromisso político, moral e ético, porque é dinheiro público. E aí é isso que a gente quer passar. E aí, como foi falado aqui, e o Mário Sérgio Cortella uma vez falou, o incêndio nunca começa grande. Então, estar aqui os 100% do tempo era um compromisso de vocês, porque vocês foram indicados pelos deputados e sinto muito que alguns não tenham feito isso. E aí, assim, ó,
aí não adianta depois jogar pedra no telhado, porque se na minha atuação eu não consigo fazer, né? Então, acho que aqui a gente já começa uma grande mudança para ter um país diferente aí na frente. Então, muito obrigada aos deputados, agradeço. E agora vamos ao café. Convidamos deputados para... Convidamos deputados, então, para fazer Eu ia falar, café. a gente tem direito a tomar café claro, também. claro.